Olá, meus amigos, estou aqui num cenário improvisado para falar um pouco sobre política, investimentos, religião com vocês, o cenário da Venezuela, o que isso influencia e impacta no nosso Brasil. Muitas pessoas parecem que estavam em outro planeta, não estavam vivendo aqui e acham que estão sendo pegas de surpresa, como a relação de Lula com Maduro, que já vem de 10 anos, não é de agora, desde 1999, com Hugo Chávez e outros ditadores. O Lula tem total afeição e, inclusive, negócios do Foro de São Paulo junto com esses caras. E o que isso influencia para muitas pessoas que falam que deixa a política para lá, o importante é o trabalho, minha pátria é minha família. Essas coisas são importantes, eu entendo o sentido de tudo isso, afinal nós não podemos mudar o mundo e nem as regras do mundo que jaz no maligno, porém o político, ele consegue influenciar em vários aspectos, inclusive na sua liberdade de cristão. E não porque já está destruído esse mundo, já está no maligno, que nós não devemos lutar, principalmente porque gerações futuras nossas, nossos filhos, estarão neste mundo quando nós partirmos. Então, por que eu estou falando com vocês sobre isso hoje? Porque é um assunto bem delicado. Quando se trata de falar sobre política, já vem a pessoa do lado oposto para criticar, para te atacar, para você ser uma pessoa hostilizada por ela na internet, você perder seguidores, etc. Mas acredito eu que aqui na internet o que está faltando muito é a verdade, é pessoas que estão de verdade aqui para falar o que pensa, opinar em base de estudo, em base do que aprendeu na vida e dos seus princípios e valores, aquilo que ele coloca como certo e errado, que são os valores tradicionais para mim, por exemplo. Os valores cristãos, os valores da palavra de Deus, que é o manual da vida, e assim eu passo aos meus filhos. Mas eu, como investidor no mercado cripto, antes de falar sobre religião, que é a parte mais importante, você acha mesmo que o real, a inflação no Brasil, todo esse cenário negativo que nós estamos passando para o mundo, do Lula, do Alckmin lá junto com o terrorista do Hamas que foi morto, de afeições e ligações com ditadores, o que vocês acham que vai acontecer com os Estados Unidos, toda a Europa, no sentido de potências mundiais, hoje vendo o Brasil fechar os olhos, passar pano para o golpe que teve na Venezuela e etc. Nós vamos começar a ter sanções iguais ou até piores do que aconteceu na Argentina. E vocês viram o que aconteceu com o peso argentino. E o que nós podemos aprender com os argentinos, nossos irmãos aqui? Que eles dolarizaram todo o capital. Hoje você tem possibilidade de investir em dólar, você tem possibilidade de investir em dólar, comprar ações, funds, comprar fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, pela Avenue e pela qualquer outra corretora que você conheça, e é fácil isso, você tem todos os tutoriais e acesso na internet sobre isso. Você pode investir o capital em dólar, em criptomoedas, que eu indico fortemente isso, porque o seu capital aqui no Brasil, eu digo patrimônio também, tá? Sua empresa, sua casa, seu carro, você tem bens aqui no Brasil. Quando o real se desvalorizar e o dólar subir mais do que já está subindo, você vai perdendo o poder de compra. E pode-se chegar num momento de tão ditadura, de fechamento de opiniões e abertura empreendedora no Brasil, como está acontecendo já. O empreendedor é atacado, ele de todos os lados ele é forçado a sonegar e é cada vez mais aprisionado nisso para depois tomar uma multa e fechar o comércio e deixar muitas pessoas desempregadas, porque iludido é quem acha que o político que gera empregos. Na verdade, quem gera empregos é o pequeno empresário, é o comércio da sua esquina e a padaria que emprega 10, 15, 20 pessoas. É o barzinho que emprega 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. É o mercado que emprega 100, 200 pessoas. Ou seja, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor é o que mais emprega no Brasil. E quanto mais leis trabalhistas, quanto mais impostos, mais se vai se fechando o cerco, mais vai desanimando essas pessoas de empreender, mais pessoas desempregadas, dependendo de apoio do governo, benefícios, que é o que o socialismo gosta, né? De falar que todo mundo igual, mas na verdade todo mundo igual mesmo, na pobreza, e os políticos na riqueza. É assim que funciona o que está acontecendo no Brasil, é a realidade nossa hoje, como se proteger. Financeiramente, compre dólar, ações, tudo que rende em dólar. Criptomoedas, as principais, Bitcoin, Ethereum, e daí você tem que estudar outras criptomoedas que não é uma indicação de compra aqui, você tem que ter a sua própria análise, porque é um mercado também muito arriscado e volátil, mas mais fácil investir em LDO, por exemplo, a Lido Finance, do que em real. Agora a parte espiritual. Você que é um cristão que fala que política e religião não se discute.
Imagine o seguinte, você hoje vive na Venezuela, você construiu ali sua empresa, você tem seu patrimônio ali em pesos, e aí desvaloriza tudo, começa a fechar o cerco para você financeiramente, você está ali com a sua família, você não perdeu nada, porque você tem a sua família e a sua fé. Mas agora começa sanções e começa algumas imposições de fechar igrejas, de não poder falar sobre Cristo, como está acontecendo nas Olimpíadas agora. E quanto mais isso vai acontecendo, mais vai aprisionando pessoas e mais vai testando a sua fé. Isso num ponto bíblico é muito bom. Afinal, é na fraqueza que nós mostramos a força do Senhor. Quando estamos fortes, estamos num tempo atual como o nosso, de tempos fáceis, os homens são fracos, inclusive os cristãos. Imagine no tempo dos romanos, na qual perguntava-se a um cristão: você acredita em Cristo? Você acha que Jesus é o Filho de Deus? E se você falasse sim, você tomava uma espadada ali e arrancavam sua cabeça fora. Se você falasse não, você ficava livre. Ou seja, se você rejeitasse a Cristo, você ficava livre. Se você em público assumisse que você é um cristão, você seria morto. Então isso sim é aquilo que Jesus fala, que aquele que fala de mim, eu não me envergonharei deles, mas aqueles que não falam de mim, eu me envergonharei deles no último dia. Então essa palavra, esse modo de pensar bíblico cristão, está totalmente certo. Mas você acha mesmo que seus filhos merecem passar por uma imposição política, por cada vez mais rédeas, se você tem o poder nas suas mãos de buscar conhecimento, que não vai te impedir de falar sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre estudos que você pode fazer de autoaperfeiçoamento na própria Manual da Vida, que nós temos muito pecado e muitos erros para serem corrigidos no decorrer de 70, 80, 100 anos que vivemos aqui, como seres espirituais vivendo uma experiência terrena apenas. Mas a política e a religião, ela deve ser discutida. Se ela não for discutida, as pessoas más, as que são manipuladoras, nesses ambos lados, vão tomar conta. É assim que acontece. Por que existe mais de 40 mil denominações evangélicas? Você acha mesmo que todas elas falam a verdade de Cristo? Ou a maioria está brigando por poder, dinheiro e outras finalidades? Não é Cristo. Por que você acha que existe tanto político sujo, corrupto? Porque os bons, eu não vou entrar em política, isso vai me corromper. Não existe isso de política te corromper, de dinheiro te corromper, de poder te corromper. O ambiente de poder, política, religião, se você tiver poder na religião, ele só é um amplificador de caráter. Se você é uma pessoa boa, você vai se tornar melhor ainda. Se você é uma pessoa má, com certeza você vai usar isso para o mal da humanidade. Pense nisso. Pense você uma pessoa boa, que não se posiciona, que não fala nada de política, que não fala nada de religião. Reflita sobre isso, comece a buscar mais conhecimento. Pegue boas pessoas que argumentam bem, que colocam dados científicos, se for a questão política. Por mais que hoje cada vez mais está complicado de buscar boas fontes seguras. Mas questione tudo, julgue de acordo com a verdade que você acredita e vai buscando cada vez mais conhecimento. Mas não se deixe iludir, não se deixe levar pela manada e tá tudo bem, vou agora assistir Olimpíadas e ver quais medalhas de ouro o Brasil vai tomar, mesmo tendo uma Olimpíadas com uma abertura satânica de cultura woke, desrespeitando a fé cristã. Você não se posicionar hoje, principalmente dentro da sua casa, é uma negligência que você tem com a própria liberdade dos seus filhos. Reflita nisso. Se você tem algum comentário, alguma sugestão de próximo vídeo, se ficou alguma coisa aqui que você não concorda que eu falei, eu como cristão e principalmente independente, porque eu não tenho placa religiosa, eu deixei de seguir uma denominação há 11 anos atrás, a idade do meu primeiro filho, então eu tenho total liberdade para falar sobre religião, sobre política, de um modo independente, não é esquerda nem direita, é a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensina isso, e independente da sua verdade ou a minha, a gente vai debater, e se eu estiver errado, com certeza, eu vou assumir. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para estar sempre ligado nesse tipo de conteúdo.